Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos refletir. A gente vai falar um pouquinho sobre oração. E a minha pergunta para vocês agora é: Como anda a vida de oração de vocês? Como anda? Tem orado muito, pouco, mais ou menos, de maneira constante, ou dia sim, dia não, ou só quando lembra, enfim, ou quando precisa. E se eu falar que oração é muito importante, poder orar e se comunicar com o Senhor, essa ação diária e constante, ela vai destravar áreas das suas vidas e permitir que vocês vivenciem o sobrenatural do Senhor nas suas vidas. Isso é muito importante. Ter esse momento de diálogo, de intimidade, atrelado à meditação da palavra. E para falar e para dar um entendimento maior a vocês, a gente vai falar um pouco sobre um rei, né? Que por conta da oração ele pôde vivenciar sim um grande milagre da parte do Senhor. Mas antes de deixar um versículo que está lá em Tiago, né? Capítulo 5, versículo 16, que diz: a oração de um justo pode muitos seus efeitos. A oração de um justo, alguém que é justo, alguém que é bondoso, alguém que conhece o poder de Deus, a manifestação, e que através dos ensinamentos do Senhor transformou suas vidas. E a palavra do Senhor lá no livro de Isaías, do capítulo 38, a partir do início, vai falar sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, que ele teve uma grande enfermidade, e o profeta foi à casa dele e disse: arruma tua casa e morrerás. Só que aí, Isaías, ele não aceitou aquela palavra. Então, os pontos da oração baseado em Isaías, no rei Ezequias, que diz assim, olha, o primeiro ponto que o rei Ezequias fez, quando ele soube, né, desse diagnóstico, dessa situação que ia acontecer, desse resultado de morte, né, decreto de morte, ele fez o quê? Ele se virou, a palavra diz que ele se virou contra a parede, ele estava deitado, porque ele estava enfermo, né? Nós que podemos nos ajoelhar, até estarmos sentados, e a gente tem uma ligação direta com Deus, né? Você pode estar deitado, você pode estar sentado, você pode estar em pé, você pode estar de joelhos, desde que você cumpra certos princípios. O rei Ezequias, ele virou para a parede, isso quer dizer que ele se colocou de costas com seus compromissos. Naquele momento ali, era ele e Deus, uma experiência dele com Deus. Né? E aí ele conversou com Deus, ele foi contando todas as suas experiências no reino, tudo que ele fez em prol mesmo, a palavra do Senhor, quando ele começou a arrumar o templo dele para que as pessoas pudessem, né, adorar ao Deus Todo-Poderoso. E outro ponto que ele fez foi chorar, ele se derramou na presença do Senhor, isso é muito importante. A gente começa, sabe, a orar, nós somos tomados por um poder tão especial que a gente começa, sabe, se derramar em lágrimas, e o Senhor colhe cada gota de nossa lágrima, né? E ele parou para ouvir. Aí o profeta que veio enviar o decreto de morte, ele recebe do Senhor de novo uma mensagem para mandar para o rei Ezequias, e já era um decreto de vida. Viverás. Então muitas vezes a gente está tão ansioso que a gente chega, se derrama, ora, conversa tudo que a gente tem que conversar com Deus e de repente a gente sai, né? Tem um episódio muito interessante quando Jesus está diante de Pilatos, que o Senhor fala acerca da verdade, e Pilatos ele chega e fala assim: o que é a verdade? Só que ele não fica para ouvir a resposta, ele sai. Então muitas vezes a gente não fica para ouvir a verdade, a gente não fica para ouvir as respostas do Senhor. E aí a gente passa desapercebido. E aí ele recebe de novo que ele iria viver mais 15 anos. Então ele orou, ele chorou e ele ouviu a resposta do Senhor. E muitas vezes a resposta do Senhor não está no nosso tempo, né? Está no tempo de Deus. O nosso Deus é o tempo Cronos. E às vezes as coisas são tão impossíveis no nosso tempo. Mas o tempo de Deus, que é o Kairos, então lá tudo é possível. Então não importa o tempo. O Senhor vai te dar 3 respostas: sim, não e espere. O Senhor sabe o que é melhor para nós. E Ele vai te atender conforme a tua vontade. Mas espera para ouvir. Porque às vezes é não, porque Deus tem algo melhor na tua vida lá na frente. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e reserve grandes bênçãos na tua vida a partir de um momento de adoração e fidelidade.